Minha esposa me traiu com o chefe e o CEO. Então, eu destruí as carreiras deles, os casamentos deles e a vida dela. Há 7 anos, conheci a Kim e logo criamos um vínculo profundo. Nossas histórias de vida eram surpreendentemente parecidas. Ambos viemos do meio-oeste, criados em lares cristãos devotos, onde a fé era a base de tudo. A igreja era uma constante em nossas vidas e os domingos eram sagrados. Costumávamos conversar sobre o futuro, planejando nossos sonhos juntos. Na época, eu estava construindo uma carreira de sucesso como engenheiro, enquanto a Kim brilhava nas vendas, trabalhando para uma grande empresa de tecnologia em Atlanta, especializada em softwares de contabilidade. Depois que me formei, meus pais fizeram um gesto incrível. Me deram uma casa de 3 quartos. Tendo construído uma vida confortável, eles acreditavam firmemente em compartilhar sua riqueza ainda em vida, em vez de esperar para passar como herança. Diferente de muitos que nunca veem a alegria que sua generosidade proporciona, meus pais queriam testemunhar a felicidade que seus presentes traziam. A Kim e eu nos casamos há pouco mais de 5 anos, e a vida juntos parecia um sonho. Nossa relação era apaixonada, nossa conexão inabalável. Éramos tão carinhosos que nossos amigos sempre brincavam que éramos inseparáveis. Essa proximidade nunca diminuiu. Sempre arranjávamos tempo um para o outro, mantendo a chama viva. Então, veio a maior bênção de todas. Nossas lindas filhas gêmeas, 2 menininhas de cabelos dourados que encheram nosso mundo de amor e propósito. A partir daquele momento, nossas prioridades mudaram completamente. Nosso foco era criá-las em um lar cheio de carinho, estabilidade e amor incondicional. Para quem via de fora, nossa vida talvez parecesse rotineira. Preferíamos jantares tranquilos em casa, saíamos só nos fins de semana e nunca perdíamos o culto de domingo. Moda e eventos sociais não nos interessavam muito. Como muitos da nossa geração, a Kim se vestia com modéstia, tanto no trabalho quanto no dia a dia, guardando qualquer ousadia exclusivamente para mim, a portas fechadas. A confiança era a base do nosso casamento. Não havia segredos entre nós, mensagens escondidas ou verdades não ditas. A Kim era naturalmente carinhosa, sempre segurando minha mão, dando beijos suaves na minha bochecha ou me abraçando sem hesitar. Eu amava isso nela. Compartilhávamos tudo, nossos pensamentos, preocupações e emoções mais profundas. Criar gêmeas nem sempre era fácil, mas eu abraçava cada momento. Às vezes era mais exigente para a Kim, e quando ela se sentia sobrecarregada, eu entrava em ação sem hesitar. Tínhamos um entendimento tácito, um ritmo que nos mantinha fortes. Nunca deixávamos os problemas virarem brigas. Encontrávamos soluções antes que a frustração se instalasse. A vida era boa, e eu não podia pedir mais. Então, tudo mudou. Uma semana antes da exposição anual de negócios, a Kim recebeu uma ligação inesperada. Sua presença era necessária em um evento de 3 dias. Vários membros da equipe estavam doentes, deixando a empresa com falta de pessoal. Ela não queria ir e tentou de tudo para escapar, mas no final não havia ninguém mais para enviar. Na noite em que ela arrumava a mala, virou-se para mim com uma expressão de desculpas. Amor, eu odeio isso. Não quero deixar você e as meninas por 3 dias. Até liguei para o meu chefe 2 vezes, mas ele disse que precisam de mim. Você sabe o quanto eu detesto ficar longe. Dei a ela um sorriso reconfortante. Vai ficar tudo bem. Prometo que são só alguns dias. Vamos sentir sua falta, mas te apoiamos. Ajudei com a bagagem e a levei até o carro que a empresa tinha providenciado, uma limusine para levá-la ao aeroporto. Quando ela partiu, eu sentia nada além de confiança. A Kim nunca me deu motivo para duvidar dela. Sempre foi leal, amorosa e aberta comigo sobre tudo. Nosso casamento era construído na honestidade. Compartilhávamos cada detalhe de nossas vidas sem segredos. Por isso, a mensagem que recebi na segunda noite da viagem dela me atingiu como um raio. Era do Greg, um amigo de longa data e colega que estava em uma conferência de cibersegurança em Atlanta naquele mesmo fim de semana. David, como tá seu fim de semana, cara? Tô jantando com uma galera legal. Sorri pro celular e respondi casualmente. A Kim tá na exposição dela, então tô curtindo com minhas menininhas. Você tá no evento de segurança, né? Greg respondeu. É.
E então? Ei, você disse que a Kim tá numa exposição. Sabe qual é? Algo na pergunta me fez parar. Respondi. É em Atlanta essa semana, mas não lembro o nome exato. A empresa dela está apresentando no centro de convenções. Por quê? Greg respondeu. Tô jantando com o meu time e adivinha quem está sentado na minha frente? Um frio esquisito subiu pela minha barriga. O que você está querendo dizer? Perguntei. A próxima mensagem veio com 3 anexos, 2 fotos e um vídeo curto. Minha respiração parou quando abri. A primeira foto era da Kim, mas não como eu a conhecia. Ela usava um vestido tão curto que mal cobria as coxas, com um decote profundo que revelava mais do que eu imaginava que ela mostraria em público, combinado com saltos altos que eu não reconhecia. Ela estava deslumbrante, absolutamente de tirar o fôlego, o cabelo impecável, a maquiagem perfeita. Por um momento, convenci a mim mesmo que não era ela. Talvez alguém que apenas se parecia com ela. Até soltei uma risadinha pensando, nossa, queria que a Kim se vestisse assim para mim alguma vez. Então abri a segunda imagem. Dessa vez, não tinha como negar que era ela. Estava sentada a uma mesa, bem pertinho do Jonathan, um dos chefes dela. Os dois riam, a mão dela descansando levemente no braço dele. O jeito que ela olhava para ele me deu um nó doentio no estômago. Os olhos dela tinham algo que eu nunca tinha visto antes. Meu peito apertou enquanto eu tentava me convencer de que havia uma explicação lógica. Então abri o último anexo, um vídeo. No momento em que começou a tocar, meu mundo desabou. A Kim estava beijando o Jonathan. Não um beijo amigável, casual, mas um beijo profundo, íntimo. Os braços dela envolvendo o pescoço dele, a mão dele pressionada com firmeza contra o peito dela. Eu não conseguia respirar. Minha mão tremia enquanto meu estômago se revirava. Uma onda de náusea me tomou enquanto lágrimas quentes enchiam meus olhos. Então veio outra mensagem do Greg. David, você tá bem? Meus dedos pairaram sobre o teclado, trêmulos. Respondi. Onde ela tá agora? Greg respondeu. Ainda na mesa. Engoli em seco. Tô ligando para ela agora. Disquei o número da Kim, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava. O telefone tocou várias vezes antes cair na caixa postal. Forçando minha voz a ficar firme, deixei uma mensagem. Oi, amor. Tô com saudade. Só queria saber como tá sendo sua noite. Espero que você esteja se divertindo. Encerrei a ligação e imediatamente liguei para o Greg. Ela não atendeu, eu disse. Greg suspirou do outro lado da linha. Acabei de ver ela olhar o celular. Ela viu seu nome na tela e guardou de volta na bolsa. Uma onda gelada atravessou meu peito. Ela nem hesitou? Perguntei. Não, Greg respondeu. Fez-se uma pausa. David, eu odeio isso. Nunca imaginei que ela faria algo assim com você. Para ser honesto, cara, eu não tinha percebido o quanto sua esposa é atraente até agora. Minha voz saiu afiada. Merda. Desculpa. Falei errado. Fechei os olhos por um segundo. Tudo bem. Obrigado por ser honesto. Prefiro saber de você do que ficar no escuro. Aprecio isso. Então, o que você vai fazer? Suspirei lentamente. Preciso processar isso primeiro. Só não se envolva, tá? Não deixa ela saber que você tá vendo e não perde seu tempo seguindo ela. Mas se vir mais alguma coisa, me manda. Greg hesitou. Tem certeza? Não sei o que eu sou agora, Greg, mas sei que preciso resolver isso sozinho. Houve um longo silêncio antes dele falar novamente. Tô com você, cara. Qualquer coisa, é só chamar. Eu sei, valeu. Depois de desligar, peguei uma garrafa de uísque e me servi um copo. A sala de estar, mal iluminada, parecia sufocante. O peso da traição me esmagava. Em menos de meia hora, meu mundo tinha desmoronado completamente. Será que havia sinais? Será que eu fui cego demais? Confiei demais? Mas não. A Kim nunca me deu motivo para duvidar dela. Na verdade, os últimos 6 meses foram alguns dos melhores do nosso casamento. Ela estava mais carinhosa, mais engajada, mais apaixonada. Nossa vida na cama até tinha melhorado. Nada disso fazia sentido. Na hora seguinte, Greg mandou mais imagens. A primeira mostrava ela e o Jonathan na pista de dança, a mão dele segurando a cintura dela perigosamente baixa. A segunda era pior. Eles estavam se beijando,
completamente perdidos um no outro. A última imagem foi a mais pesada. Eles estavam escondidos num canto tranquilo, abraçados intimamente, alheios ao mundo ao redor. Fiquei olhando para a tela, entorpecido. Às 10 da noite, meu celular tocou. Era a Kim. Respirei fundo, forçando minhas emoções a se encaixarem numa caixa apertada e controlada. Ela não podia saber que eu sabia. Ainda não. Atendi, mantendo a voz casual. Oi, amor. Oi, bebê. Ela ronronou. Desculpa por não ter atendido antes. Tava presa numa reunião de jantar e não consegui sair. A voz dela era suave, carinhosa. Tô com tanta saudade. Queria estar aí com você, debaixo das cobertas, te beijando inteiro. As palavras cortaram como faca. Engoli a bile que subia na garganta. Também tô com saudade, Kim, disse calmamente, deixando um tom quente na voz. Te amo. As meninas estão morrendo de saudade. Vou te mandar umas fotos delas antes de dormir. Ai, eu ia adorar, ela respondeu. Tentei sair mais cedo amanhã, mas meu chefe insiste que eu fique os 3 dias inteiros. Odeio ficar longe de você. Vamos comemorar quando você voltar, eu disse. Um suspiro suave veio pelo telefone. Mal posso esperar. Te amo, bebê. Te ligo amanhã. Tá bom. Boa noite, amor. Te amo mais do que você imagina, respondi. Encerrei a ligação e coloquei o celular na mesa, minha visão embaçando enquanto lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Cada palavra que eu disse era verdade. Eu a amava mais do que a própria vida, e queria que tudo isso fosse só um pesadelo horrível. À meia-noite, eu estava deitado na cama, encarando o teto. Minha mente, um turbilhão de perguntas sem resposta. Será que ela realmente voltou para o quarto do hotel? Será que ainda estava com ele? Meu celular vibrou. Era o Greg de novo. Hesitei antes de ver a mensagem. Outra foto, essa pior que as outras. A Kim e o Jonathan estavam enroscados num sofá, num lounge que parecia de hotel. Eles se beijavam, a mão dele sob a barra do vestido dela, os braços dela envolvendo o pescoço dele. Pareciam amantes que estavam juntos há anos, perdidos um no outro, alheios a tudo mais. Greg mandou uma última mensagem. Essa é a última de hoje, cara. Parece que ela não vai voltar pro quarto tão cedo. Me avisa se quiser que eu pare. Posso recuar fácil. Respondi. Não, deixa rolar. Agora é com ela. Me avisa se algo mudar. Valeu por tudo. Coloquei o celular na mesa e deixei os soluços silenciosos tomarem conta. A dor no peito era insuportável. Ela não tinha apenas traído, ela mentiu. Mentiu na minha cara. Mentiu como se nossos votos, nossa família, nosso amor não significassem nada. Em algum momento, o cansaço venceu. Chorei até dormir. Acordei com uma enxurrada de mensagens da Kim. Textos cheios de corações e palavras de saudade. Ela até prometeu uma noite quente juntos quando voltasse. As palavras reviraram meu estômago. Quando ela finalmente voltou para casa, estava tão carinhosa quanto sempre, se jogando nos meus braços com o mesmo sorriso doce de sempre. Ela me beijou profundamente, abraçou nossas filhas com força e agiu como se nada tivesse acontecido. Por um momento, me perguntei se havia algo errado com ela. Será que ela estava dissociando? Será que nem percebia o que estava fazendo? Será que alguém a pressionou, a sedou? Busquei qualquer explicação, qualquer alternativa que não fosse a realidade diante de mim. Mas eu sabia a verdade. Ela voltaria em poucos dias, o que me dava tempo para decidir meu próximo passo. Falávamos por telefone várias vezes por dia, e ela continuava com a farsa, dizendo o quanto sentia minha falta, como mal podia esperar para voltar, como nossa cama parecia vazia sem mim. Ela desempenhava seu papel impecavelmente, como a esposa dedicada, a mãe perfeita. Mas eu não sabia o que doía mais. A traição em si ou o fato de ela achar que eu era tão ingênuo, tão cego, que nunca descobriria. As mensagens do Greg confirmaram a verdade brutal. Eu tinha sido traído da pior forma possível. Minha esposa me transformou num idiota, vivendo uma vida dupla, enquanto eu permanecia felizmente alheio. Mas agora que eu sabia, não tinha intenção de ficar parado e deixar isso continuar. A tecnologia sempre foi meu forte, e meses atrás, eu tinha instalado um software de rastreamento no celular da Kim. Era uma precaução,
algo que expliquei a ela caso ela perdesse o celular. Ela não tinha motivo para suspeitar de nada. O que ela não sabia, porém, era que o software tinha outra função. Um gravador de voz oculto capaz de registrar ligações, mensagens e e-mails, tudo salvo automaticamente na nuvem. Até então, nunca pensei em usá-lo. Sempre confiei nela completamente. Mas depois de tudo que vi, a confiança não fazia mais parte da equação. Não estava fazendo isso só por mim. Eu precisava proteger minhas filhas. Apesar da tempestade dentro de mim, mantive minha rotina igual. As meninas me mantinham ocupado, fazendo café da manhã, arrumando a casa, brincando com as bonecas delas. Criar gêmeas de 3 anos é exaustivo, mas cada segundo com elas me lembrava do que realmente importava. Quando finalmente consegui colocá-las para tirar um cochilo por volta das 2 da tarde, eu estava exausto. Depois de um banho rápido e um pouco de trabalho doméstico, sentei à mesa de jantar, navegando no laptop. A Kim tinha mandado mais 6 mensagens, doces, carinhosas e cheias de amor. Prometeu ligar às 5 da tarde. Trinquei o maxilar enquanto lia. Então respirei fundo e acessei o armazenamento na nuvem ligado ao celular dela. As mensagens e textos gravados entre ela e o Jonathan apareceram na minha frente. Meu coração disparou enquanto lia as palavras que mudariam tudo. Ontem foi incrível, bebê. Mal posso esperar para estar nos seus braços de novo hoje à noite. Você foi incrível, gatinha. Acha que a gente consegue escapar antes do jantar? Claro, mas primeiro preciso ligar para o meu marido. Estarei pronta às 5h15. Ele desconfia de alguma coisa? Nada. Ele sabe que eu o amo e vou garantir que continue acreditando nisso. O que temos é só nosso. Ele nunca precisa saber. Já faz 6 meses que mantemos isso sem ele suspeitar de nada. Sei exatamente como lidar com ele. Não se preocupa. Não consegui ler mais nenhuma palavra. Gatinha. Esse era o meu apelido para ela. Algo pessoal, íntimo, algo que pertencia a nós. E agora ela tinha dado isso a ele. Levantei tão abruptamente que a cadeira raspou no chão. A raiva ferveu, queimando minhas veias. Minha visão embaçou enquanto peguei a luminária mais próxima e a joguei contra a parede. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela casa. Cerrei os punhos, mal contendo a vontade de destruir mais alguma coisa. Quando ouvi os choros suaves das minhas filhas, suas vozinhas cortaram minha fúria como uma lâmina. Forcei-me a respirar fundo, a apagar o fogo dentro de mim. Perder o controle não resolveria nada. Eu precisava ser forte por elas. Entrei no quarto delas, pegando as duas no colo, sussurrando palavras reconfortantes até que os soluços delas se acalmassem. Depois que as acomodei com seus brinquedos na sala, voltei para limpar a bagunça que fiz. Minha mente já estava decidida. Esse casamento acabou. Não tinha interesse em ouvir mais das conversas nojentas deles ou fuçar cada mensagem. A verdade já estava clara. Em vez disso, precisava de uma estratégia. Se a Kim podia mentir na minha cara por meses, eu também podia. Desempenharia meu papel perfeitamente, assim como ela me enganou. Minhas prioridades estavam definidas. Contratar um advogado de divórcio, contratar um detetive particular e descobrir como garantir a guarda total das minhas filhas. Naquela tarde, a Kim ligou. Respirei fundo, me recompondo antes de atender. Oi, bebê, ela disse, a voz tão quente como sempre. Como estão minhas princesinhas? Elas estão com saudade da mamãe. Elas estão ótimas, respondi suavemente. Todas nós estamos com saudade. Ai, meu amor, você não tem ideia do quanto penso em vocês o dia todo. Mal posso esperar para te abraçar quando chegar em casa. Forcei um sorriso na voz. Eu também, amor. Mal posso esperar para abraçar minha esposa linda e amorosa. Ela deu uma risadinha. Logo, bebê. Só mais uns dias. A ligação durou exatamente 15 minutos. Às 5h15, ela encerrou. Te amo, David, murmurou. Preciso correr. O ônibus está saindo para o hotel. Te mando mensagem depois. Tá bom, te amo. Outra mentira sem esforço. Ela nem hesitou. Também te amo, bebê. Mais do que você imagina, respondi. As palavras tinham gosto de veneno na minha língua. Mas agora meu amor tinha sido substituído por algo mais sombrio. Uma sede por justiça, uma necessidade de recuperar minha dignidade.
Quando a Kim finalmente voltou para casa, eu a busquei no aeroporto. Ela correu para os meus braços, pressionando os lábios contra os meus, como se nada tivesse mudado. Ou ela era a melhor atriz do mundo, ou realmente me amava do jeito torto dela. Assim que chegamos em casa, ela passou 1 hora paparicando nossas filhas, cobrindo-as de beijos, totalmente imersa no papel de mãe dedicada. Naquela noite na cama, ela estava ainda mais carinhosa que o usual. Se aninhou em mim, sussurrando palavras doces. Senti tanto sua falta, murmurou. Ficar longe de você foi horrível. Só pensava em estar nos seus braços. Ela era suave, gentil, completamente diferente da mulher daquelas mensagens e vídeos. E eu desempenhei meu papel impecavelmente. A amei, a satisfiz. Dei a ela exatamente o que esperava do marido perfeito. Para qualquer um olhando de fora, nosso casamento era invejável, forte, apaixonado, inquebrável. E por 3 meses, mantive a atuação, estudei cada movimento dela, observei qualquer sinal de que ela ainda estava se esgueirando por aí. Mas ela era cuidadosa. Não havia ligações estranhas, mensagens suspeitas. Saía do trabalho e vinha para casa na hora. Brincava com as meninas, ria comigo. Era o retrato da esposa dedicada. Mas eu sabia a verdade e logo ela também saberia. Por um momento fugaz, permiti-me acreditar que talvez eu estivesse errado. Talvez tudo isso fosse um grande mal-entendido, um erro elaborado que minha mente montou na paranoia. Então meu celular tocou. Era o Sr. Bryce, o detetive particular. Marcamos uma reunião para a tarde seguinte. Enquanto dirigia para o centro da cidade, meu aperto no volante aumentava. Meu estômago se contorcia. Quando entrei na sala de conferências elegante do escritório do Bryce, meu pulso batia nos ouvidos. David, bom te ver. Bryce me cumprimentou, sua expressão indecifrável. Bom te ver também, respondi, embora minha voz parecesse distante. Ele suspirou, cruzando as mãos na mesa. Queria ter notícias melhores. De verdade. Mas as evidências que coletamos não são boas. Você está pronto para ver o que encontramos? Respirei fundo e assenti. Pode mandar. Eu me preparei, mas no fundo já sabia a verdade. Bryce deslizou uma pasta grossa pela mesa. A capa era de couro liso, o interior meticulosamente organizado com abas etiquetadas, mensagens, e-mails, transcrições de ligações, fotos, evidências em vídeo. Antes que eu pudesse abrir, verbalizei algo que me corroía há meses. Eu observei ela de perto. Ela tem sido perfeita, atenciosa, carinhosa, totalmente normal. Não vi nenhum sinal de alerta. Bryce bateu na pasta. Isso pode explicar por quê. Deixa eu te guiar por isso. Eu tinha parado de revisar as gravações na nuvem semanas atrás. O texto já era demais. Parte de mim se agarrou a uma esperança cega, mas a realidade não estava interessada na minha esperança. A primeira aba continha dezenas de capturas de tela impressas, mais de 75 páginas de mensagens. A segunda tinha 25 páginas de e-mails. A terceira, 75 fotos com data e hora, documentando as chegadas e saídas dela em vários hotéis. Depois, 82 chamadas de vídeo gravadas. E então, 50 páginas de conversas telefônicas transcritas. Bryce virou para uma sessão específica. Nos últimos 3 meses, a Kim e o Jonathan têm se encontrado nesse motel 4 vezes por semana. Toda semana, mesmo horário, mesmo lugar, 1 da tarde em ponto. Cada visita durava cerca de 2 horas. Trinquei o maxilar, a náusea subindo. Bryce virou outra página. Mas aqui é onde fica mais complicado. Tem outra pessoa. Ele empurrou uma foto na minha direção. Um homem de terno bem cortado, cabelo grisalho impecavelmente penteado. A visão dele me gelou a espinha. Esse é o Jason Sinclair? Minha voz mal parecia minha. Bryce assentiu, sério. O CEO da empresa dela. Soltei uma risada amarga, embora não tivesse nada de engraçado. Então, ela está traindo com 2 homens, e um deles é o chefe dela. A expressão do Bryce não vacilou. Com base nas nossas descobertas, sim. Ele pegou um controle remoto e clicou num botão. A tela de 80 polegadas na parede ganhou vida. Um vídeo granulado começou a rodar. A Kim estava numa varanda de hotel, o Jason Sinclair atrás dela,
as mãos segurando a cintura dela enquanto riam juntos. Levantei da cadeira, minha visão se estreitando. Precisava de ar. Cambaleei até o banheiro jogando água fria no rosto. Meu reflexo no espelho era irreconhecível. Olhos vermelhos, expressão vazia. Depois de algumas respirações profundas, voltei para a sala. Continua, forcei, minha voz fria. Bryce hesitou. Esse próximo é pior. Ele apertou o play novamente. Outra varanda, outro vídeo. Dessa vez, os dois homens estavam lá. Jonathan, Jason e Kim juntos. Meu estômago se contraiu. O peso da traição, a profundidade do que ela fez, me atingiu como um trem de carga. Bryce pausou a tela. Sei que é devastador, David, mas como isso foi gravado em áreas públicas, é admissível em tribunal. Pode ajudar no processo de divórcio, especialmente na guarda. Fiquei olhando para a tela, entorpecido. Queria negar, rejeitar as evidências diante de mim, mas a mulher nos vídeos era minha esposa. Bryce soltou um suspiro baixo. Também investigamos os dois homens. Jonathan Wills é casado há 10 anos. Tem 4 filhos. Jason Sinclair, casado há 25 anos. 3 filhos adultos. Meus punhos se cerraram. Eles eram casados, assim como a Kim, assim como eu. Bryce virou uma página. E de acordo com esses textos, o Jonathan apresentou o Jason a ela depois que ela mencionou querer experimentar algo novo. Respirei fundo, mas isso não me acalmou. É sombrio, David. Bryce admitiu baixinho. Vou deixar isso com você para revisar no seu tempo. Ele deslizou um pendrive pela mesa. Isso contém tudo. Os arquivos, mensagens, vídeos. Seu advogado vai precisar deles. Quando entreguei tudo para minha advogada, ela ficou chocada. Já lidei com muitos casos de infidelidade, mas isso é outro nível. Ela nunca agiu diferente em casa, admiti, nem uma vez. Minha advogada balançou a cabeça. Preciso de um tempo para revisar tudo isso, mas posso te dizer agora, você tem opções, boas opções. Não preciso de tempo, disse com firmeza. Entrega os papéis do divórcio agora. Ao sair do escritório dela, senti como se uma parte de mim tivesse sido esvaziada. Não era só a traição em si, era a pura decepção, as camadas de mentiras que a Kim teceu ao meu redor. Quem era essa mulher com quem me casei? Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, sentei ao lado da Kim no sofá, navegando pela Netflix. Já tinha planejado o meu próximo passo. Vamos assistir isso, disse, clicando em Infiel. Ela se aninhou ao meu lado. Ouvi dizer que é bom. Na metade do filme, falei casualmente. Sabe, tem uma mulher no trabalho que está flertando comigo há meses. Ri de leve como se fosse nada. Imagina eu com outra pessoa? A Kim ficou tensa, os olhos estreitando. Quem? Uma garota qualquer? Dei de ombros. Engraçado, né? A expressão dela escureceu. David, escuta aqui. Virei para olhar para ela. Se eu te pegar pensando em outra mulher, disse ela num tom baixo, perigoso. Eu te largo, você é meu, entendeu? Estudei o rosto dela, memorizando cada gota de hipocrisia nas palavras dela. Forcei um sorriso. Claro, amor, sou seu, por enquanto. Apesar do tom leve, a reação dela me pegou de surpresa. Ela não estava brincando, estava falando sério. Qualquer sinal de infidelidade da minha parte era inaceitável para ela. A ironia era absurda. Aqui estava uma mulher se encontrando com não um, mas 2 homens diferentes. E ainda assim, agia como se a mera ideia de eu estar com outra mulher fosse uma traição. Isso tá mexendo com minha cabeça, David. Por que não me contou antes? Quem é ela? Ri, balançando a cabeça. Relaxa, Kim. É só uma estagiária, uma garota jovem que gosta de flertar. Não dou atenção para ela. Ela pareceu relaxar um pouco, então aproveitei para virar a conversa. E você? Você é linda. Tá dizendo que ninguém no trabalho nunca te cantou? Ela bufou. Claro que não. Todos sabem que sou casada, e eu nunca trairia você. Estudei ela com cuidado, mantendo a expressão neutra. Nem uma vez? Nunca considerou? Nunca beijou outra pessoa? O rosto dela escureceu instantaneamente. Você tá falando sério agora? Cruzou os braços, a voz afiada. Eu te digo o tempo todo o quanto te amo. Tô sempre com você. Como você pode me perguntar algo assim? A indignação dela crescia. Você tá sendo um babaca só de sugerir isso, acrescentou, balançando a cabeça.
Lutei contra a vontade de rir. Ela era incrível, tão convincente. Por um segundo, quase acreditei nela. Não é à toa que ela se destacava no trabalho. Ela conseguia vender qualquer coisa. Um momento depois, ela suavizou, se inclinando para mim como se nada tivesse acontecido. Tomei isso como meu sinal. Casualmente, peguei meu celular, rolei pelas mensagens e selecionei uma foto, uma dela e do Jonathan, pegos num beijo ardente na pista de dança, a mão dele firme na bunda dela. Fiquei olhando por alguns segundos, esperando que ela notasse minha distração. "O que você está fazendo?" perguntou, olhando para o meu celular. "Por que não está assistindo o filme?" "Porque o que eu estou olhando é muito mais interessante." As sobrancelhas dela franziram. "Como assim?" Mutei a TV e virei a tela para ela. Ela congelou. Os lábios entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ainda olhando a imagem, falei calmamente. "Nossa, que beijo você tá dando nele." A voz dela mal passava de um sussurro. "David, eu posso explicar. Onde você conseguiu isso?" "Isso?" Ergui uma sobrancelha. "É você e seu chefe. O Greg Stanton estava no mesmo restaurante e viu vocês dois. Ele me mandou mensagem perguntando se era realmente minha esposa ou só alguém que parecia com ela." Sorri. "Era você. E tenho que dizer, você tá deslumbrante nesse vestido. Nunca te vi usando algo tão curto, tão revelador. Você deve ter querido impressionar ele." Ela engoliu em seco. "Amor, não foi assim. Só dançamos. Ele estava bêbado. Quando a música acabou, ele me agarrou e me beijou. Eu nem vi chegando. O que você não vê na foto é que eu dei um tapa nele logo depois e fiz um escândalo. Juro que nunca deixaria algo assim acontecer." "Claro", disse, assentindo lentamente. "Então, você só por acaso usou esse vestido para um jantar de negócios?" Os dedos dela se entrelaçaram. "Comprei para um evento, mas não percebi o quanto era revelador até aquela noite." Ela balançou a cabeça. "David, eu prometo, nada aconteceu." Recostei no sofá, fingindo considerar as palavras dela. "Entendo que situações assim podem acontecer." Ela soltou um suspiro aliviado. Deixei ela sentir esse alívio por um momento antes de inclinar a cabeça. "E essa foi a única vez que algo assim aconteceu?" "Sim", ela disse rápido. "E nunca vai acontecer de novo." Fiquei em silêncio, deixando ela se contorcer na própria inquietação. Então, sem dizer nada, peguei o celular novamente. Dessa vez, selecionei um vídeo, um dela e do Jonathan sentados num sofá, a mão dele subindo pela coxa dela, sumindo sob o vestido. Apertei o play. A Kim notou imediatamente. "O que você está assistindo agora?" Mantive a voz casual. "Lembra daquela noite que você me ligou dizendo que estava exausta e ia dormir cedo?" Ela assentiu, o rosto pálido. "Sim, engraçado, porque o Greg me mandou uma mensagem umas 2 horas depois dessa ligação." Virei o celular para ela. "Dessa vez é um vídeo. Quer dar uma olhada?" Na tela, claro como o dia, as mãos do Jonathan vagavam onde não deveriam. Sorri. "Mal posso esperar pela sua próxima explicação." O rosto da Kim perdeu toda a cor. "Meu Deus, David, me desculpa." Cruzei os braços e esperei. A voz dela tremia. Depois que desligamos, o Jonathan ligou. Disse que precisávamos discutir um problema com um cliente antes da manhã. Pediu para me encontrar no saguão. Mal lembro disso. Tomei uns drinks e estava meio tonta. Você sabe como fico quando bebo. Apenas encarei. Ela respirou trêmula. "O vídeo parece ruim, eu sei, mas nada aconteceu." Juro que disse para ele parar. Disse que sou casada e subi para o meu quarto sozinha. Ela se inclinou para frente, a voz implorando. "David, você tem que acreditar em mim." Inclinei a cabeça levemente. "Esse é o problema, gatinha." Ela recuou com o apelido. Meu sorriso se aprofundou. "O problema é que eu sempre acreditei em você." Minha voz ficou fria. "Mas nos últimos 20 minutos, você já mentiu para mim 2 vezes. Se coloque no meu lugar por um segundo. Como você se sentiria se o amor da sua vida estivesse beijando o chefe, usando o vestido mais sexy que ela já teve?" Deixei minhas palavras assentarem antes de encará-la. "Como acha que isso me faz sentir?" Lágrimas brotaram nos olhos dela. "David, eu te amo." Suspirei, balançando a cabeça. "Isso aconteceu há 3 meses, Kim. Por que não me contou?"
Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. Ri, sem humor algum. Esperei você se abrir. Queria acreditar que minha esposa era tão honesta e aberta quanto sempre prometemos ser um para o outro. Me inclinei para frente, a voz baixando. Mas agora eu finalmente vejo quem você realmente é. Ela me encarou sem palavras, e eu apenas recostei, gostando de vê-la se contorcer. Ela desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente, sussurrando repetidamente o quanto me amava. Soltei um suspiro lento, mantendo a expressão indecifrável. Kim, para de dizer isso. Sei que você me ama, e eu também te amo, mas isso não muda o que está nessas fotos. Preciso entender por quê, e mais importante, tem mais alguma coisa que você está escondendo de mim? Enquanto falava, casualmente apertei o botão de gravar no celular, garantindo que cada palavra fosse capturada. David, por favor, ela implorou, a voz tremendo. Você tem que acreditar em mim. Não aconteceu nada de verdade. Sim, eu o beijei, mas não significou nada. Toda vez eu disse para ele parar. Não sei o que o Greg te contou, mas você tem que confiar em mim. Inclinei a cabeça, estudando-a com cuidado. Tá bom, digamos que eu acredito em você. Menti com facilidade. Mas tenho uma pergunta. Para quem você está se arrumando? Porque você nunca usou nada assim para mim. Nunca se esforçou tanto com cabelo ou maquiagem. Então, era para ele que você queria impressionar? Ela enxugou os olhos, balançando a cabeça. Não, David. Juro que não foi assim. Eu só... Não sei por que me vesti assim. Não sou eu. Talvez eu só quisesse me encaixar. As outras mulheres estavam vestidas assim, e acho que não queria me sentir deslocada. Assenti lentamente, fingindo considerar as palavras dela. Faz sentido, suponho. Mas então por que não me contou sobre o Jonathan? Por que não mencionou o quanto vocês estavam próximos? Ela hesitou por tempo suficiente para eu notar. Porque não importava, disse rápido. Eu encerrei antes que saísse do controle. Não queria te chatear por nada. Você tem que entender, David. Ele é meu chefe. Não podia deixar as coisas estranhas no trabalho, mas se algo sério tivesse acontecido, você sabe que eu teria te contado na hora. Não respondi de imediato. Em vez disso, a puxei para os meus braços, dando um beijo lento na testa dela, deixando-a soluçar contra meu peito. Isso era só o começo. Naquela noite, ela se agarrou a mim com mais desespero que o usual, despejando cada gota de carinho em mim, como se pudesse apagar tudo com seu toque. Deixei acontecer. Deixei-me aproveitar ela como sempre fiz. Mas pela primeira vez, não senti nada. Ela não era mais minha esposa, era apenas outra mulher na minha cama. E eu não ia me privar do prazer do corpo dela antes que o mundo dela desmoronasse. Ela estava mais apaixonada que nunca, mais ansiosa para me agradar, como se precisasse se convencer de que eu ainda era dela. E eu deixei. Todas as noites, por semanas, ela desempenhou seu papel perfeitamente. E eu sentei e assisti, sabendo exatamente como a história terminaria. Na manhã seguinte, depois que ela me deu um beijo de despedida e saiu para o trabalho, acessei o armazenamento na nuvem que vinha coletando as mensagens dela. Como esperado, ela não decepcionou. Kim, meu Deus, alguém tirou fotos nossas na feira e mandou para o David. Um amigo dele me viu no restaurante sem ele. Não sei se ele acredita em mim, mas o vídeo nos mostrou nos beijando. Jonathan, caramba, agora que você mencionou, lembro de um cara nos observando. Ele estava com o celular na mão, mas não dei bola. Kim, eu cuidei disso. Convenci ele que não aconteceu nada. Ele acha que te parei antes de ir longe demais. Ele não faz ideia de que passei a noite no seu quarto. Disse que foi a bebida e compensei ele. Ele é fácil de lidar. Uns beijos e um sexo bom e ele esquece tudo. Jonathan, só toma cuidado. Ainda vamos nos encontrar amanhã à 1, né? Kim, claro. Mal posso esperar. Tô com saudade. Te amo, bebê. Jonathan, também te amo, gatinha. Fiquei olhando para a tela, deixando a fúria se assentar no fundo do peito. Eu fui o maior idiota, mas agora, eu estava no controle. Primeiro, garanti que minhas finanças estivessem protegidas. Transferei dinheiro, fechei contas e assegurei que ela não tivesse acesso a nada que realmente importava. Deixei meu cartão de crédito principal aberto, mas reduzi o limite para R$ 5.000, o suficiente para ela não notar.
Ela não fazia ideia. Depois confirmei com meu advogado que, como a casa era minha antes do casamento, eu não precisaria sair quando os papéis do divórcio fossem entregues. Isso era importante. Em seguida, redigi o e-mail que exporia tudo: cada mensagem, cada gravação de voz, cada vídeo, e os destinatários, a família dela, os amigos dela, os colegas de trabalho. Mas não parei por aí. Fiz cópias das pastas de evidências para duas mulheres que precisavam saber: a senhora Sinclair e a senhora Wills, as esposas do Jason e do Jonathan. Ao mesmo tempo, meu advogado preparou ações civis contra os dois homens. A empresa deles era uma das maiores firmas de tecnologia da Costa Leste, e meu advogado estava mais que ansioso para trazer o CEO para o escândalo. Não íamos apenas expô-los, íamos enterrá-los. E então tinham as meninas. Garanti que tivesse tudo o que precisava para lutar pela guarda total. Juntei relatórios, arquivei documentos e assegurei cada peça de evidência necessária para provar que a mãe delas não era apta para criá-las. Pelas semanas seguintes, a vida continuou como se nada tivesse mudado. A Kim e eu saíamos para jantar. Passávamos tempo com as meninas. Ríamos. Nunca mencionei o que sabia, e eu via que o silêncio a estava torturando. Ela não fazia ideia do que eu estava pensando, e eu podia ver o cansaço se infiltrando no rosto dela, a incerteza corroendo a confiança dela. Uma noite, durante o jantar, resolvi me divertir um pouco. Então, Kim disse casualmente, cortando meu bife: seu chefe disse algo sobre o que aconteceu na feira? Eu tinha acabado de ler as mensagens dela, confirmando que ela ainda se encontrava com o Jonathan todos os dias. Ela manteve o rosto neutro. Não, na verdade, é até engraçado. Nós dois agimos como se nada tivesse acontecido. E nada aconteceu. Então acho que não tem motivo para ficar remoendo. Estamos muito ocupados com o trabalho mesmo. Quase ri. Ela era tão convincente. Naquela noite, descarreguei o resto da minha raiva no corpo dela. Ela arfou, sem fôlego. Meu Deus, David, o que foi isso? Nunca te vi assim antes. Você foi tão bruto. Amei. Deitei ao lado dela, encarando o teto. Que piada. Eu sabia que era a última vez. Logo, ela perderia tudo. Na tarde seguinte, o xerife entrou na sede imponente da Tricom International e foi direto para o andar executivo. Sem hesitar, passou pela mesa da secretária e bateu com firmeza nas portas de carvalho do escritório do Jason Sinclair. Momentos depois, o xerife Clark entrou e colocou um envelope na mesa polida do Sinclair. Senhor Sinclair, considere-se notificado. Com isso, o xerife girou nos calcanhares e saiu, deixando Jason segurando o envelope com os dedos brancos de força. O corpo dele inteiro ficou tenso enquanto rasgava o documento e lia o conteúdo. A respiração dele acelerou. Divórcio, ações civis. O mundo dele estava prestes a desmoronar. Batendo o papel na mesa, ele apertou o interfone. Chame o Jonathan Wills agora. Enquanto isso, em outro escritório no mesmo corredor, Jonathan Wills encarava um envelope igual, as mãos trêmulas. Ele também tinha sido notificado. Quando Jonathan entrou no escritório do Sinclair, os dois homens ficaram em silêncio atônito, folheando os papéis legais. Jonathan enxugou o suor da testa, o rosto pálido. Que porra é essa? Sibilou, a voz trêmula, mal controlada. Ele virou o olhar furioso para o Jason. Minha esposa não pode saber disso. Se ela souber, minha vida acabou. Isso é culpa sua. Você jurou que isso nunca viria à tona. Jason permaneceu parado, calculando. Diferente do Jonathan, ele não era do tipo que deixava o pânico nublar o julgamento. Jonathan, por outro lado, tinha perdido toda a compostura. Ele jogou os papéis na mesa do Jason. Você resolve isso, Sinclair, ou juro por Deus, vou garantir que você caia comigo. Os olhos do Jason escureceram. Ele não era homem de ser ameaçado. Tinha lutado para chegar ao topo do mundo corporativo, esmagando qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. A desesperação do Jonathan não passava de um inconveniente. Mas Jason não teve tempo de se deter nas ameaças vazias do Jonathan, porque naquele exato momento, no outro lado do andar, a Kim enfrentava seu próprio acerto de contas. Jonathan saiu furioso do escritório do Sinclair e pegou o elevador para o 12º andar, o pulso disparado. Ele precisava encontrar a Kim. Assim que saiu, viu o xerife se afastando do escritório dela. O estômago dele se revirou.
Ele abriu a porta e encontrou a Kim desabada sobre a mesa, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo enquanto soluçava incontrolavelmente. Ótimo. O mundo dela estava desmoronando, assim como ela tinha destruído o meu. Jonathan correu para o lado dela, caindo de joelhos ao lado da cadeira. Kim? Kim? Que porra aconteceu? Como ele sabe de tudo? Ela mal levantou a cabeça, a voz saindo em arfadas quebradas. Como assim? Jonathan passou a mão pelo cabelo, suspirando forte. Acabei de ser notificado com papéis de divórcio. E não é só isso. O Sinclair e eu estamos enfrentando ações civis. Nem sabemos que evidências ele tem, mas tem que ser mais do que só aquelas poucas fotos que você viu. A respiração da Kim falhou, o rosto já pálido, ficando fantasmagórico. Meu Deus, sussurrou. Jonathan se inclinou mais perto, baixando a voz. Você precisa fazer o David recuar. Se não fizer, o Sinclair vai destruir nós dois e minha família. A Kim assentiu fracamente, enxugando as lágrimas. Vou falar com ele. Vou fazer ele entender. Farei o que for preciso para parar isso. Jonathan soltou um suspiro lento, balançando a cabeça. Resolve isso, Kim. Ele se levantou e foi para a porta. Me liga hoje à noite. Me conta como foi. Naquela noite, quando entrei em casa, não fiquei surpreso ao ver a Kim sentada na sala, esperando por mim. Sorri. Kim, não esperava você hoje. Pensei que você estaria com o Jonathan Ops. Ele é casado. Deve ser meio constrangedor, né? Os lábios dela tremeram, mas ela insistiu. David, por favor, vamos conversar. Ela pegou minha mão, me puxando suavemente para o sofá. Estava vestida com cuidado, mais arrumada que o usual. Era óbvio, desesperado. Ela tentava me lembrar da mulher por quem me apaixonei, esperando que eu a visse como minha esposa de novo. Deixei ela jogar seu jogo. Ela respirou fundo, a voz suave, implorando. David, recebi os papéis hoje, mas preciso que você entenda. Não quero o divórcio. Preciso de você. Te amo. Ela engoliu em seco. Não vou assinar. Ergui uma sobrancelha. Ah, você não vai assinar? Ela balançou a cabeça rápido. O Jonathan não significa nada para mim, continuou, atropelando as palavras. Sim, estivemos juntos, mas não era amor. Eu só não sei por que fiz isso. Precisava de algo, mas não significou nada. E juro para você, nunca farei isso de novo. Soltei uma risada curta. Você jura? Bom, isso muda tudo. Acho que vou esquecer tudo e voltar a brincar de família feliz. Ela pegou meu rosto, segurando minhas bochechas, pressionando os lábios contra os meus. Obrigada, bebê, sussurrou contra minha boca. Te amo tanto. Fico tão feliz que você me perdoou. Afastei ela. Você tá louca? Minha voz era gelo. Nunca mais vou confiar em você. A Kim recuou. David. Encarei ela, impassível. Te dei tantas chances. Esperei você me contar a verdade. E você continuou mentindo. Continuou destruindo tudo que construímos. Você parou para pensar no que isso faria com as meninas? Soltei uma risada amarga. Não, não parou, porque achou que eu nunca descobriria. Lágrimas encheram os olhos dela. Mas por que você está indo atrás do Sinclair e do Jonathan? Sorri, me inclinando mais perto. Quer dizer, seus amantes? Vamos ver. Eles são CEOs de uma corporação bilionária. E depois que eu te largar, vou precisar de segurança financeira para as meninas. Minha voz ficou fria. E considerando que esses dois filhos da mãe ajudaram a arruinar minha vida, pretendo arruinar a deles. A respiração da Kim parou na garganta. Vou destruir as famílias deles. Vou machucá-los financeiramente. Vou quebrá-los, assim como eles usaram você. Pela primeira vez, um medo verdadeiro brilhou nos olhos dela. Ela perdeu o controle. Ela desabou de joelhos, agarrando minhas pernas, soluçando. David, por favor, não faça isso. Eu te amo. Olhei para ela, sentindo nada além de satisfação. A levantei e a coloquei no sofá, minha voz calma, quase reconfortante. Escuta, Kim. Você precisa fazer uma mala e ficar na casa da sua mãe por algumas noites. Chama um advogado. Vamos marcar um horário para conversar. Ela fungou, assentindo fracamente. Levantei e fui para a porta, parando. Ah, mais uma coisa. Olhei por cima do ombro. Fique longe do Sinclair e do Jonathan. Minha voz escureceu. As coisas vão ficar feias. Tarde da noite, do quarto de hóspedes mal iluminado da casa da mãe dela, a Kim pegou o celular.
Eu esperava por isso. Tinha pessoas observando cada movimento dela. Jonathan atendeu no primeiro toque. Espera, murmurou antes de adicionar outro chamador. Jason, tá aí? A voz do Sinclair veio pelo alto-falante, afiada e irritada. Tô, Kim, ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. O Sinclair não perdeu tempo. Me diz que você convenceu ele a desistir. A Kim hesitou antes de responder. Não, ele me expulsou. Disse que as coisas vão ficar feias. Uma enxurrada de palavrões explodiu do lado do Sinclair. Porra, Jonathan, que merda você fez? A Kim recuou, apertando o celular com mais força. A voz do Sinclair baixou para um sussurro ameaçador. Kim, sua idiota. Se minha esposa descobrir isso, juro que enterro você e o Jonathan. A respiração da Kim falhou. Eu não sei o que fazer. Ele não atende minhas ligações ou mensagens. O Sinclair soltou um suspiro lento. Então mudamos de tática. Fez uma pausa antes de continuar, a voz ganhando um tom perigoso. Jonathan, marca uma reunião com o David. Em público, num lugar movimentado. Kim, você vai estar lá também. Vai implorar de joelhos se precisar para ele desistir do processo, e se ele não desistir, o tom do Sinclair ficou frio. Vamos garantir que ele entenda o quanto ele tem a perder. O silêncio pesou na linha. Então o Sinclair falou novamente, a voz cheia de autoridade quieta. Jonathan, você sabe o que precisa acontecer, né? Jonathan engoliu em seco. Sim, Sr. Sinclair. A voz da Kim tremia. Sim, Sr. Sinclair, entendi. Bom, amanhã à tarde, não estraguem isso. A linha caiu. Eu esperava por tudo isso. No momento em que soube da ligação desesperada deles, sorri. Tinha meus próprios planos em ação. Como previsto, o Jonathan me ligou na manhã seguinte, o tom cuidadosamente neutro. David, precisamos conversar. Vamos discutir um acordo. Diga a hora e o lugar, eu disse fingindo indiferença. Me encontre no pátio às 6 da noite. Tá bom. Às 4 da tarde, eu já estava no escritório do meu detetive particular, me preparando. Tínhamos equipamentos de gravação de primeira linha que capturavam áudio cristalino, mesmo num ambiente lotado. Ele também estaria lá pessoalmente, filmando tudo discretamente. Às 6h15, cheguei de propósito atrasado. Deixa eles suarem. Isso deu ao meu investigador tempo extra para se preparar. Ao me aproximar, meus olhos travaram na Kim. Balancei a cabeça e sorri. Kim, que surpresa. Aqui com seus amigos, suponho. Bom saber onde estão suas verdadeiras lealdades. Virei meu olhar para os homens ao lado dela. Senhores, o que posso fazer por vocês? Jason Sinclair deu um passo à frente. David, fui eu que marquei essa reunião. Ergui uma sobrancelha fingindo examiná-lo. Sinclair, tenho que dizer, você parece completamente diferente ao vivo. Os vídeos não te fazem justiça, e para ser honesto, não posso dizer que é um prazer finalmente te conhecer. O Sinclair ignorou a alfinetada. É exatamente por isso que estamos aqui. Você já conhece o Jonathan. Virei para o Jonathan, minha expressão endurecendo. Ah, conheço o Jonathan. É o cara que dormiu com minha esposa e ajudou a destruir meu casamento. Não tô particularmente feliz de estar aqui com nenhum de vocês. O Sinclair assentiu. Não te culpo por estar com raiva. Se eu estivesse no seu lugar, também não sei como reagiria. Mas precisamos chegar a um acordo. Cruzei os braços. Fala. Queremos que você desista dos processos contra mim, o Jonathan e a empresa, disse o Sinclair sem rodeios. Soltei uma risada seca e curta. Só isso? Esquecer tudo? Não. Alguém tem que pagar por destruir minha família. Minha voz suavizou enquanto olhava para Kim, a mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos. Você destruiu tudo, Kim. O rosto da Kim desmoronou, lágrimas brotando nos olhos dela. E pela primeira vez, vi um lampejo de arrependimento genuíno no rosto dela. Talvez, só talvez, ela finalmente entendesse o que fez. O Sinclair se inclinou. David, vamos ser realistas. Quanto você quer? Diga seu preço. Sorri. Não tem dinheiro no mundo que me faça te aceitar de volta. Ela fez a escolha dela, mas vou considerar desistir dos processos sob duas condições. A mandíbula do Sinclair apertou. Tô ouvindo. Primeiro, quero 5 milhões de reais em compensação. Segundo, quero uma reunião com as esposas de vocês dois e a Kim.
Vocês vão admitir tudo. A postura inteira do Sinclair mudou. Vai se foder, David. Te dou 100 mil e um contrato assinado garantindo que você nunca fale sobre isso com ninguém. Ele se inclinou, a voz mortalmente baixa. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Se minha esposa descobrir, eu te elimino. A Kim já nos contou sua rotina diária. Se você sumir, ninguém vai saber por quê. Então, vamos tentar de novo. Tomei um gole lento da minha bebida, deixando as palavras dele assentarem. Então sorri. Baixo o meu preço para 4 milhões, mas suas famílias vão saber a verdade. A expressão do Sinclair escureceu. David, você está cavando sua própria cova. Desista dos processos. Aceite a Kim de volta. Isso não passou de uma aventura. Deixa pra lá. Peguei meu celular, rolei pelas mensagens e apertei enviar. 2 mensagens de texto, um e-mail. Em segundos, todos os vídeos, imagens e mensagens foram enviados diretamente para os amigos, família e colegas de trabalho da Kim. Os textos eram para os entregadores que eu tinha posicionado fora das casas do Sinclair e do Jonathan. As instruções eram simples: entregar o pacote. Naquele exato momento, a senhora Sinclair e a senhora Wills estavam recebendo pastas grossas cheias de cada peça de evidência. Fotos, textos, vídeos, registros de chamadas, tudo. O celular do Sinclair vibrou, depois o do Jonathan. Os dois ficaram mortalmente pálidos. Os dedos do Sinclair apertaram o celular enquanto ele me encarava. Que porra você acabou de fazer? Encarei ele e falei calmamente. Minha resposta para você, pro Jonathan e pra Kim. Vão pro inferno. Os celulares deles tocaram. Os 2 homens encararam as telas, congelados. Eram as esposas deles ligando. A mão do Jonathan tremia enquanto hesitava em atender. O Sinclair, o rosto ficando vermelho escuro, rangeu os dentes e cerrou os punhos. A Kim virou para mim, a voz quase um sussurro. O que você fez? Sorri. Olha seu e-mail daqui a pouco, você vai entender logo. O Sinclair bateu o celular na mesa com tanta força que quase quebrou. O rosto dele se contorceu de raiva enquanto se virou para mim, apontando um dedo no meu peito. David, você tá acabado, rosnou. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Sem esperar resposta, ele girou nos calcanhares e saiu furioso do bar, empurrando uma cadeira no caminho. O Jonathan ficou para trás, me encarando com olhos arregalados e vazios. A voz dele mal passava de um sussurro. Por quê? Por que você fez isso comigo? Soltei uma risada curta. Por quê? Você passou 6 meses usando minha esposa, a mulher que eu amava, a mãe das minhas filhas, como seu brinquedinho pessoal. Depois empurrou ela para a cama com o Sinclair para vocês 2 jogarem seus joguinhos doentios. E agora tá chocado que eu revidei. Me inclinei mais perto, o tom afiado como uma lâmina. Tudo que mandei para sua doce esposa foi para ela finalmente ver o homem com quem se casou pelo que ele realmente é, para ela saber quantas vidas você destruiu. O celular da Kim começou a vibrar, uma ligação atrás da outra. A irmã dela, o irmão, a tia. Observei enquanto ela as ignorava, os dedos trêmulos enquanto abria o e-mail. No momento em que viu o que eu mandei, a mandíbula dela travou, a expressão se contorcendo entre fúria e horror. Ela virou para mim, os olhos em chamas. Como você pôde fazer isso comigo? Sibilou. Sorri. Você tornou isso fácil demais. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas, amor, eu te amo. Suspirei lentamente, balançando a cabeça. Acabou. E quando eu entregar essa gravação para a polícia e para os serviços sociais, meu advogado tá confiante de que vou conseguir a guarda total das meninas. Encarei ela, a voz firme. Você vai ter sorte se não acabar atrás das grades. A Kim soluçou, tentando me alcançar. David, por favor. Levantei a mão, parando ela no ato. Guarda isso, gatinha. O apelido pingava sarcasmo. Ops, é assim que você chama ele, né? Meu sorriso se alargou. Eu sei de tudo, princesa. E agora você vai viver com as consequências. A Tricom International resolveu o processo rapidamente, transferindo 2 milhões de reais para fazer o problema sumir. O Jason Sinclair, no entanto, não saiu ileso. O conselho da empresa o suspendeu indefinidamente e, após uma investigação interna discreta, o demitiu sem indenização por violar a cláusula de moralidade do contrato. Ele perdeu mais de 10 milhões em opções de ações
e abriu mão de um pacote de saída de 5 milhões. Mas isso nem foi o pior. Após uma investigação mais profunda nos negócios dele, as autoridades o acusaram de conspiração para cometer homicídio, graças às ameaças gravadas que ele fez contra mim. Com mais evidências surgindo, outras acusações seguiram. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. A esposa dele o deixou enquanto ele estava preso, levando tudo no divórcio e deixando ele sem nada. Quando ele sair, será um homem arruinado, sem riqueza, sem poder, sem família. Saber disso me deu um pouco de paz. O Jonathan Wills sofreu tanto quanto. A esposa dele saiu pela porta no momento em que recebeu as evidências, tirando tudo dele. A casa, os bens, a reputação. O Tribunal Civil o considerou responsável por conspiração, infidelidade e perda de afeto no meu casamento, multando-o em R$ 1 milhão. A carreira dele, antes próspera, implodiu, e sem uma renda fixa, ele foi reduzido a trabalhos ocasionais para sobreviver. A última notícia que tive é que ele estava morando na rua, num viaduto perto de um ponto onde trabalhadores braçais se juntavam, esperando por migalhas de trabalho. Essa notícia me fez sorrir. A Kim também não escapou da justiça. Originalmente, ela foi condenada a 5 anos atrás das grades, mas com minha influência, a pena dela foi reduzida. 1 ano de prisão domiciliar, seguido de 4 anos de condicional. Ela perdeu a guarda das nossas filhas por causa das evidências esmagadoras contra ela. Saiu do nosso casamento sem nada. A casa era minha. Ela não tinha suporte financeiro depois de perder o emprego. Não tinha para onde ir. E como nossos salários eram iguais, não havia pensão alimentícia. Ela entrou numa espiral de depressão. Sem outras opções, foi morar no porão da casa da mãe. Mas até a própria família se virou contra ela. Enojados com a traição, ela perdeu tudo. As filhas, a carreira, a dignidade. Então, o verdadeiro peso das ações dela a esmagou. Depois soube que ela tentou se autodestruir 3 vezes. Agora ela passa os dias fortemente medicada, pulando entre hospitais psiquiátricos, incapaz de lidar com a destruição que causou. Enquanto isso, meu mundo gira em torno das minhas filhas. Os 2 milhões da Tricom significaram que nunca mais precisei trabalhar, o que me deu liberdade para dedicar todo o meu tempo a elas. Minha mãe e minha irmã ajudam a criá-las, garantindo que tenham o amor e a estabilidade que precisam. Elas vão ficar bem. Isso não vai defini-las. Quanto a mim, a vingança foi satisfatória, mas não curou. Nenhuma justiça poderia desfazer o dano. Uma parte de mim ainda ama a Kim, não importa o quanto ela me machucou, e embora eu a tenha perdoado, nunca esquecerei. Minhas filhas me mantêm ocupado, preenchendo o vazio que a traição dela deixou. Mas a confiança, isso vai levar anos para reconstruir. Um único ato de traição pode reverberar por inúmeras vidas, deixando devastação em seu rastro. Cuidado com quem você confia.